Como é gostoso falarmos de Deus, falarmos da nossa mãe morena. Sabe, senhores competidores, as nossas autoridades da nossa comissão, o público presente e você que nos acompanha em casa. Todas as noites em que eu vou conduzir também o nosso momento de fé, quando eu estou ali no carro, falando, conversando com Deus, eu peço para que Deus me toque de alguma maneira, para mim chegar aqui e falar alguma coisa. E hoje eu pedi para Deus uma palavra. Eu pedi para Deus uma palavra, e a palavra que Deus tocou meu coração, acredite os senhores ou não, foi a palavra problema. E aí eu parei para meditar, parei para pensar, e Deus não estava me mandando esta palavra à toa. Desde a noite de quinta-feira, esta foi a palavra mais ouvida, esta foi a palavra mais falada. Quantas pessoas me mandaram recado nas redes sociais: Claudinei, eu fiquei sabendo que teve um problema aí. Claudinei, é verdade que teve um problema? Olha, é verdade, eu fiquei sabendo do problema. Quantos problemas nós enfrentamos todos os dias, senhores competidores? Quantos problemas nós enfrentamos para vir para o rodeio? O que é um problema? Na minha opinião, um problema é nada mais, nada menos que um obstáculo que a vida ou pessoas colocam em nossos caminhos. Muitas vezes o nosso problema é tão pequenininho, muitas vezes o nosso obstáculo é tão pequenininho, que podemos se dizer que nós nem temos problemas. Mas existem pessoas que fazem deste nosso problema tão pequenininho, pessoas que têm vontade, prazer em fazer deste nosso obstáculo pequeno se transformar um obstáculo gigante. Às vezes o nosso problema é pequeno para vir para o rodeio, às vezes está faltando apenas o combustível do carro. Quantas vezes aconteceu isso? O Rogério sempre diz: a vida de peão não é fácil. Eu tenho certeza que muitas vezes para os senhores faltou o combustível, apenas o combustível. Muitas vezes nós estamos fora de uma etapa por uma contusão leve ou uma contusão grave. Isso tudo são obstáculos, mas obstáculos foram feitos para serem vencidos, superados. Problemas foram feitos para serem resolvidos. E eu tenho uma coisa que resolve todos os seus problemas, e essa coisa não é uma calculadora. Para falar bem a verdade para os senhores, não é uma coisa, é um ser. E este ser se chama Jesus Cristo, que soluciona todos os nossos problemas, que faz a gente superar todas os nossos problemas, os nossos obstáculos. Sabe, senhores competidores, isso serve principalmente para cada um dos senhores. Eu li uma história real, de uma criança que estudava em uma escola de fazenda, uma escola rural à beira de uma estrada. E como aquela criança morava próximo à escola, ela tinha o dever, a obrigação, o compromisso de todos os dias chegar mais cedo na escola, porque aquele não é no Brasil, foi em outro país, era um país muito frio, e aquela criança chegava, porque dentro da sala de aula existia um fogão muito antigo, que era movido a carvão. E aquela criança chegava bem cedinho e botava fogo no carvão, acendia, para quando o professor e as crianças chegassem na escola, a sala de aula ia estar quente e agradável. Certa vez, quando as crianças e os professores foram se aproximando daquela escola de madeira, ela estava totalmente em chamas, ela estava pegando fogo. Correram para dentro da escola, conseguiram entrar e tiraram aquela criança mais morta do que viva. Ela estava desacordada.
A parte inferior do seu corpo estava totalmente queimada. Os machucados, as feridas eram de grandes proporções. Levaram aquela criança para o hospital da cidade. Aquela criança teve os primeiros socorros, e quando ele estava na sua cama, mais morta do que viva, ela conseguiu, de alguma maneira, ouvir a conversa do doutor com a sua mãe. E o doutor falava baixinho para sua mãe: olha, seria uma bênção que o seu filho morresse. Ele não tem condições alguma de vida. Ele não tem condições alguma de vida. Ele vai ser um problema na sua vida. E aquela criança, ouvindo aquilo, tomou uma decisão. Entregou a sua vida a Deus e disse: eu não quero morrer, eu quero viver. E assim aconteceu. 2 dias depois, aquela criança já estava relativamente bem, quando mais uma vez ele escutou a conversa do doutor com a sua mãe, bem baixinho. E o doutor disse assim: olha, eu não sei o que aconteceu, o seu filho sobreviveu, mas não tem chances alguma dele andar. As suas pernas estão muito finas, as queimaduras foram muito graves. Nunca que essa criança vai conseguir andar. E mais uma vez ele tomou outra decisão: eu não quero apenas viver, mas eu quero também andar, e o meu Deus vai fazer isso comigo. Aquela criança teve alta, e na sua casa todos os dias a sua mãe massageava a sua perninha fina. E enquanto ela massageava aquela perna que não tinha reação alguma, ela também fazia a sua oração. Ela pedia para Deus para que seu filho tivesse uma vida melhor. Os dias foram passando, todos os dias massageando aquela perna. E um certo dia a sua mãe levou a cadeira de rodas para fora da casa para aquela criança tomar um sol. Quando chegou próximo do jardim, aquela criança se jogou de cima da cadeira de rodas e começou a fazer forças com o seu braço, se arrastando até uma cerquinha branca que fechava o jardim daquela casa. A sua mãe ficou olhando, ele fazia força e começou a engatinhar, e chegando na cerca, ela começou a fazer muita força e conseguiu, se apoiando, ficar escorada na cerca. Com muito sacrifício, ele começou a se escorar e se arrastando. Em volta daquela cerca ficou um buraco parecido com isso, das suas perninhas se arrastando. O tempo foi passando, a sua força de vontade era grande, a sua fé em Cristo era maior ainda, que com pouco tempo aquela criança começou a dar os seus primeiros passos. Passou mais um certo tempo, aquela criança começou a caminhar sem ajuda de muletas, sem ajuda de andador. Ela não queria aquilo, ela queria mais. Ela começou a ir à escola caminhando. Com pouco tempo depois, aquela criança estava indo para a escola correndo, pelo simples fato de querer ir correndo, pelo simples fato de estar alegre em estar apenas correndo. Passou-se o tempo e aquela criança foi para a faculdade. Lá na faculdade, essa criança entrou para o time de atletismo. Com pouco tempo depois, aquela criança se tornou o homem mais rápido do mundo na corrida de 1 milha. Eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome desse homem. Glenn Cunningham. Procure a história deste homem, é um exemplo de vida a cada um de nós. O problema que ele enfrentou era verdadeiramente um problema, porque nós temos que dizer a Deus que nós temos um problema quando nós estivermos em uma cama de um hospital e o doutor dizer: ele não tem mais jeito. Aí sim você tem um problema, mas existe um ser capaz de solucionar todos os nossos problemas. Nós enfrentamos todos os dias obstáculos, e os obstáculos foram feitos para serem superados, para serem ultrapassados. E foi assim que aconteceu com as nossas autoridades, a nossa comissão, todos os envolvidos nesta grande festa. Às vezes pessoas ou a vida nos colocam um obstáculo em nosso caminho,
Mas quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus e confiamos, o resto é resto, o resto Ele fará. E está aqui a prova viva de que Jesus é capaz de mudar a nossa vida. Senhores competidores, não diga a Deus que você tem um problema, diga a Deus que você tem um obstáculo, e Ele vai te dar força para superar todos eles. Quando nós falamos, entregue a sua vida nas mãos de Deus, entregue sua vida nas mãos de Cristo, isso não significa que tudo será fácil, mas Ele te dará forças o suficiente para superar todos os obstáculos. Todos os objetivos da sua vida serão alcançados. Portanto, eu te convido neste momento a entregar a sua vida na mão de Cristo. Entregue sua vida nas mãos de Deus, confie, e o resto Ele fará. Jesus quer fazer o milagre em sua vida. Eu sinto a presença de Deus neste vento que toca o meu rosto, e esse vento que toca o seu rosto neste momento é a presença viva de que Deus está aqui, e Deus quer morar em seu coração. Jesus quer fazer parte da sua vida. Abra o seu coração, faça uma oração em particular com Deus, entregue sua vida, e o resto, eu quero que todos vocês gritem comigo assim, ó: o resto Ele fará, o resto Ele fará.